Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos ler novamente? Diga para o seu irmão: santificai-vos hoje, meu irmão, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Pode sentar adorando a Deus em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, Te louvamos nessa noite, adoramos e bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és Deus, és Senhor de tudo, Senhor da nossa vida, de todas as coisas. Senhor, nós clamamos a Ti, invocamos a Tua presença, pedindo agora o espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento. Abra o nosso entendimento espiritual, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser gerada pelo Teu Espírito em nosso espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não basta somente o conhecimento intelectual. Nós precisamos estar guardadas essas verdades, Senhor, no nosso espírito, Senhor. É no nosso espírito que o Senhor fala conosco. É no nosso espírito que o Espírito Santo habita. É no nosso espírito que recebemos todas as revelações de Deus, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, e nós repreendemos todo mal, todo impedimento, todo embaraço, tudo aquilo que se levanta contra a vida dos Teus filhos, ao Teu povo, à Tua igreja. Nós repreendemos pela autoridade que é no nome de Jesus, toda a potestade, todo o principado, Senhor, tudo aquilo que se levanta venha cair por terra, Senhor. Nós damos aqui liberdade total para que Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Esse é o desejo, Senhor, da nossa oração, no nome de Jesus, e todos quanto crê digam amém, amém e amém. Quando você diz amém, você diz assim seja, amém? Então, vamos nessa, gente. Eu peço a sua atenção nesse momento. Preste atenção, porque é uma palavra que vai edificar a sua vida. Não converse, porque tenho certeza que Deus vai ministrar algo no seu coração. Amém? Amados, aqui a palavra de Deus fala de um homem chamado Josué. E Josué foi o sucessor de Moisés, um homem que foi chamado pelo próprio Deus para substituir a Moisés num grande chamado, em conduzir o povo, a uma terra chamada Terra da Promessa, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. Então, nesse momento, Josué, quando ele recebe o chamado de Deus, Deus lhe faz promessa na vida de Josué e também para o povo de Deus. Mas Deus não somente faz promessa, mas adverte a Josué a tomar uma posição de conquistador e de vencedor. Então, amado, Josué, ele foi conhecido, segundo os estudiosos, como um dos maiores conquistadores das Escrituras Sagradas. Josué, ele tem um modelo de liderança que nos ensina através da sua vida. Então aqui vai hoje o ensinamento. Você talvez ali que é um líder, talvez é dono de uma empresa, talvez você lidera o ministério, você lidera a sua casa. Semana a Deus ele tem falado muito também sobre liderança, mas também você que é servo de Deus. Deus ele quer falar algo especial conosco. Então, amados, aqui Josué no capítulo 1, ele recebe uma orientação no início do seu chamado como sucessor de Moisés. Deus chama ele para uma grande responsabilidade. Imagine você o substituto daquele homem que falava face a face com Deus. Moisés era um homem chamado amigo de Deus, falava com Deus face a face. Imagine ser um sucessor, ser um substituto desse grande líder da nação de Israel chamado Moisés. Deus agora, após Moisés era morto, Deus levanta agora Josué e dá algumas orientações. E nessas orientações, Deus ele fala as promessas que iam acontecer sobre Josué, mas também fala do seu posicionamento. A Bíblia me diz aqui em Josué capítulo 1, no versículo 5. Todos acharam, amém? Deus falando a Josué quando chama ele para ser sucessor de Moisés e ser um líder de uma grande nação chamada Israel. Ninguém susterá diante de ti. Deus estava falando a Josué que nenhum inimigo, nenhuma oposição iria prevalecer contra Josué, porque Deus seria com ele. Aleluia! Quantos concordam que isso é uma promessa de Deus? Ele fala: ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Não será um dia nem o outro, mas sim todos os dias. Deus garantiu a Josué que seria com ele, e
levantaria contra Josué, Deus abateria. Segunda promessa: assim serei contigo, não deixarei e nem te desampararei. Deus estava falando a Josué que poderia contar com o favor de Deus. Aleluia! Eu não deixarei você sozinho, você não será desamparado, mas eu serei contigo. Versículo 6: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então Deus ele faz promessa a Josué, e agora Deus ele começa a exortar, a encorajar a Josué a tomar algumas posições. Ele diz o seguinte: eu vou abater todos os inimigos, eu serei contigo por onde tu andares, eu te colocarei numa terra deleitosa, uma terra da promessa. Mas Deus ele diz a Josué que é tudo aquilo que haveria de acontecer no meio do caminho até chegar à promessa, Deus seria como seu servo. Então o que nós entendemos? Deus ele tem promessa não somente na vida de Josué, mas também Deus ele tem promessa na minha vida e na sua vida. Deus ele tem promessas para a sua vida, meu irmão, e para a sua vida, minha irmã. Mas Deus não nos livra, ou seja, não nos isenta das aflições, dos obstáculos que nós viemos a enfrentar. Esse é o grande problema de muitas pessoas, servos e servas de Deus, que quando encontram obstáculos, adversidade na trajetória da sua vida, elas logo desanimam. Enquanto o próprio Deus ele fala: olha, os inimigos que se levantar, eu vou abater. A terra eu vou te dar. Você vai ser um líder de uma grande nação. Então Josué, a princípio, devia muitas coisas acontecer na sua vida como líder, que ele teria que superar. Deus nos chama para superar as situações, porque Deus é conosco. E naquele momento ali, Deus ele libera a palavra a Josué. Por quê? Olha os obstáculos que Josué poderia enfrentar. Primeiro, a aceitação do povo como líder, sendo ele o sucessor de Moisés. Imagine uma grande responsabilidade de substituir um homem que falava face a face com Deus. Moisés todo mundo conhecia, era respeitado. As pessoas veem que Moisés era um homem de Deus, era um homem que tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus de uma forma poderosa. Através de Moisés, Deus realizou milagres e maravilhas, houve vários sinais. Mas agora Josué entra em cena. Imagine o receio de Josué de assumir tal responsabilidade. A aceitação do povo de ser agora o novo líder de Israel. Segundo, a primeira coisa que Josué encontrou após essa liderança, onde Deus o levanta, ele teve que atravessar um rio chamado Rio Jordão. Ele devia passar por aquelas águas, e ali só Deus também para abrir. Como abriu o Mar Vermelho, Deus também foi com Josué abrindo as águas do Jordão. Lá na frente, dele encontra as muralhas chamadas muralhas de Jericó, fortalezas gigantescas, aonde os muros eram tão grandes, tão largos, que até mesmo as cidades edificadas pelos próprios muros da cidade. Haviam carruagens que caminhavam sobre os muros, para os irmãos entenderem grande a fortaleza, onde o próprio Deus lança as muralhas por terra, para que Josué viesse a alcançar a terra que mana leite e mel. Então existiram vários obstáculos, oponentes se levantaram, inimigos se levantaram. Josué, segundo as escrituras, ele venceu para mais de 30 reis. Sabe o que é você guerrear para mais de 30 reis e você ser um vencedor em todas as guerras? Aquilo não vinha dele, mas vinha do próprio Deus. Josué, ele aprendeu com Deus, e quando Deus o levantou, ele entendeu o recado de Deus. Ele sabia que tinha coisas que só Deus pode fazer, mas tem algumas que ele deveria fazer. O mal de muitos cristãos é de colocar somente aquilo que Deus tem que fazer, tudo Deus tem que fazer por mim, e não interagir com Deus.
Deus, Ele nos chama da sua palavra como cooperadores do Senhor. Em todas as promessas que Deus tem na nossa vida, Ele espera a nossa cooperação, Ele espera a nossa contribuição, Ele espera o nosso posicionamento. Deus começa a falar a Josué daquilo que ia realizar e fazer. Ele fala: eu vou abater os inimigos, porque viriam os inimigos. Ele não iludiu a Josué, Ele não escondeu nada de Josué. Meu irmão, a palavra de Deus fala que nesse mundo nós teremos aflições. Deus, Ele permite passar pelas aflições, mas Ele vai nos livrar de todas elas. Deus permitiu que Daniel caísse na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel foi da boca dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou foi do fogo. Então tem momentos que nós passamos um processo de aflição em nossa vida, situações que vêm sobre nós, e muitas vezes vem um desânimo, muitas vezes vem um desejo de lançar a toalha na lona e desistir. Mas Deus falou: meu filho, eu tenho promessa, mas uma coisa, um posicionamento será teu e não meu. Você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo. A palavra esforço significa fazer além daquilo que você está acostumado a fazer. Sabe aquele gás que às vezes tem que dar? No segundo tempo, dos 45 minutos ali, na prorrogação, você pensa que não vai dar, que você não vai conseguir. Deus fala: eu quero que você te esforça daí onde você está. Se esforça-te, tem bom ânimo, que significa vontade de vencer. Aleluia! Deus não falou: Josué, eu vou abater teu inimigo, Josué, eu vou colocar você na terra da promessa, eu vou bater os oponentes, eu vou lançar muralhas por terra, mas olha, você pode ficar desanimado, você não precisa se esforçar. Meu irmão, em todas as promessas que Deus tem na nossa vida, Ele espera a nossa contribuição. Aleluia! Nós temos que contribuir com Deus. Por isso que Josué, nesse momento, ele fala ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de nós. O cristão, ele deve orar, o cristão, ele deve se consagrar em jejum, o cristão, ele tem que ter comunhão com Deus, o cristão, ele tem que ter comunhão na sua igreja, ele tem compromisso, ele coopera com Deus, ele anda com Jesus, para que os inimigos venham cair por terra, para que as muralhas venham cair no chão, para que nós viemos a viver as promessas de Deus, todas quantas Deus sonhou para mim e para você. Deus não quer que vivemos de histórias passadas. Muitas coisas Deus já fez em nossa vida, mas tem outras que Deus quer realizar. Eis que faço uma coisa nova, assim diz o Senhor: colocarei rios no ermos, caminho do deserto. Quantas coisas Deus já fez conosco. Todos nós já temos uma experiência pessoal com o Senhor, mas Deus tem mais promessa a se cumprir em nossa vida. Nós não podemos parar. A Bíblia fala aqui, Deus falando a Josué, Ele diz: Josué, medita na minha palavra dia e noite. Não é uma vez por mês, não é ter a comunhão talvez uma vez por semana, não é uma vez ou outra. Josué, você vai precisar meditar, conhecer a minha pessoa, conhecer a minha vontade, as minhas estratégias na sua vida, é meditando, conhecendo a minha palavra. É de noite, porque de noite nós podemos ser atacados, de noite nós temos que combater. Hoje tu matou um leão, amanhã você tem que matar outro. Nós não estamos livres das aflições desse mundo, mas se eu estiver nele, a Bíblia fala que em Cristo, por meio dele, nós somos mais do que vencedores. Quando eu me alinho com a vontade de Deus, quando me posiciono como Deus quer, meu irmão, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Toda língua ou juízo que se levanta contra ti, tu condenarás. A porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Todos nós temos promessa de cura, tem uma promessa de provisão, tem uma promessa de transformação, tem uma promessa de salvação do nosso lar, da nossa família, do nosso ente querido, do nosso cônjuge, mas não podemos parar. Ele faz conforme tudo quanto está escrito. Fala para o teu irmão: é tudo. Aí é que não pega agora. Tudo. Escute isso. Cada um de nós recebemos várias mensagens de Deus a cada dia, às vezes nesse altar.
É uma escola bíblica? É um culto devocional que você faz em casa? Deus está falando para mim e para você: faça tudo. Eu tenho que aprender como cristão, isso tem que entrar no meu espírito, não pode ficar somente no meu intelecto. Eu tenho que fazer tudo o que Deus ministrar no meu espírito. Josué, medita na minha palavra de noite, faz conforme, entra na forma da minha palavra, faz conforme tudo quanto está escrito, aí então tu farás prosperar o teu caminho. Sabe, meu irmão, tanto a derrota e a vitória é uma responsabilidade nossa e não de Deus. Deus, ele deu a receita para ele ter uma vida vitoriosa. Deus deu uma receita para ele prosperar em tudo. Ele deu a receita. Josué, ele tinha que se apropriar dessa receita e colocar em prática. Em todo tempo nós temos que cooperar com o Senhor. Em todo tempo nós temos que contribuir com Deus para vivermos as promessas de Deus. Faz conforme tudo quanto está escrito. Você se imaginou se todo cristão viver a palavra de Deus como ela é? Como seria bom cada lar, cada família, como a nossa sociedade estaria diferente hoje? Menos divórcio nós teríamos melhor qualidade de relacionamento com pessoas. Ama teu próximo como tu ama que é ti mesmo. Meu irmão, teríamos mais almas na igreja, teríamos mais pessoas fazendo a obra de Deus, servindo a Deus com amor, com fidelidade, não uma vez ou outra, mas com compromisso. Como o mundo seria melhor, como a igreja seria melhor, quando nós obedecemos tudo o que Deus está falando. Porque a Bíblia fala que toda palavra, Paulo escreve a Timóteo, ela é inspirada para corrigir, para redarguir, para disciplinar, para nos encorajar, para nos levantar, toda. Eu não posso pegar a palavra de Deus com uma caixinha de promessa e escolher aquilo que quero para a minha vida. Deus, ele tem uma receita de sucesso para todos, e é para todo mundo, desde o altar até para o membro. Se eu quero uma vida de excelência, se eu quero comer o melhor dessa terra, como diz Isaías 1,19, se quiser, condição, se quiser, comereis o melhor dessa terra. É Deus falando. Mas eu preciso cooperar com Deus. Eu não posso lançar tudo nas costas de Deus, porque quando Deus ele chegou na nossa vida, ele fez uma aliança, e essa aliança, ele tem a sua parte e nós temos a nossa, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que querem ver muitas coisas, tem muitas pessoas que querem ver as promessas de Deus. Deus está falando: eu vou abater, eu vou abrir porta, eu vou abençoar, porém você tem que se esforçar, porém você não pode desanimar, porém você tem que ter compromisso comigo, porém você tem que colocar meu primeiro lugar na tua vida, sou eu. Mas muitas vezes achamos que a receita da vitória está na nossa vida, da nossa maneira. Certa vez um homem chamado Naamã, um homem que era um general da Síria, a Bíblia fala que Naamã, o seu corpo estava leproso, um homem honrado, um homem valoroso, porém leproso. A lepra, segundo a Bíblia, é comparado ao que é o pecado. Um homem tinha tudo, poder, autoridade, homens, súditos, um general, porém leproso. Não havia medicina, não havia condição, não havia pessoas que poderiam curá-lo. Mas foi falado através de uma menina, de uma serva da sua casa. Ela era judia, e ela falou: na minha terra tem um profeta chamado Eliseu, lá tem o nome de Deus, e com certeza se o meu Senhor for lá, Deus ouvirá a oração do profeta, e aquela pessoa será curada. Naamã, meu Senhor, será curado. A Bíblia fala que Naamã preparou uma comitiva, foi lá. Quando chega diante do profeta, o profeta já sabia que ele ia chegar, já manda um recado através do seu moço: olha, manda ele se banhar lá no Rio Jordão, banhe 7 vezes que ele será curado. Naamã, com a sua arrogância, com o seu orgulho,
Quando ele ficou sabendo que tinha que fazer, que era no Rio Jordão, ele falou: no Rio Jordão? Um rio barrento, sujo? Eu, general? Não tem rios melhores, com Abana, Papá? Umas águas mais limpas e transparentes? Meu irmão, quando a gente precisa de algo na nossa vida, não temos que questionar a Deus, não temos essa posição, nós temos que submeter à vontade dEle. Se Deus vai operar o milagre, é na receita dEle, é do jeito dEle, é da maneira dEle. Aleluia. Olha para cá, gente. Então, meu irmão, em nome de Jesus, Deus, Ele tem promessa em nossa vida, mas Deus não abre mão do nosso comprometimento. Deus, Ele quer que eu e você viemos a cooperar em tudo. Se o homem de Deus, a mulher de Deus, em tudo, observar a palavra, tudo aquilo que está sendo ministrado, nós teremos melhores ministérios, nós seremos uma igreja eficiente, uma igreja abençoadora, teremos famílias restauradas, pessoas mais convertidas, porque estamos praticando aquilo que Deus está falando. Às vezes queremos as coisas acontecer, mas o nosso posicionamento está contraditório àquilo que Deus está falando. Quantos relacionamentos melhores seriam quando nós nos colocamos na palavra de Deus? Quando Deus fala: ama até mesmo teu inimigo, perdoa aquela pessoa que te feriu. Quantas pessoas lutam contra o próprio Deus e deixam de vivenciar o melhor de Deus na sua vida? Josué tomou uma posição. Amados, em nome de Jesus, abra sua Bíblia lá em João capítulo 2, para você entender isso melhor. Abra lá em João capítulo 2. O tema aí dessa noite está aí, ó: cooperando com Deus, viveremos as suas promessas. Aleluia! Fala para o seu irmão: coopera com Deus, meu irmão. Quer vitória? Coopera com Ele. Aleluia! Em tudo. Em João capítulo 2, esse foi o primeiro milagre que Jesus operou. Olha só como é que as coisas. João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná de Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disserem. Estavam ali impostas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enche a água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora, levai ao mestre da sala. E levaram. E logo que o mestre da sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os que empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre da sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho? Glória a Deus. Queridos, entenda bem. Jesus, ele foi convidado para uma festa de noivado, e ali a Bíblia fala que o vinho acabou. O vinho, ele é um símbolo de alegria. Ali, ainda que os judeus usam o vinho não fermentado, também que é o conhecido como um suco de uva muito forte. A festa havia às vezes mais de uma semana, e ali naquele momento o vinho, ou seja, o não fermentado, sem álcool, as pessoas bebiam. Acabou o vinho, acabou a alegria da festa. Jesus naquele momento ali, ele faz um pedido. A mãe dele, Maria, vem até ele e fala: olha, o vinho acabou. E ele diz assim: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Esse foi o primeiro milagre que Jesus operou. Escute bem. Jesus, ele pede os homens, eles pegam ali as talhas e pede que todos viessem encher estas talhas com água. Sem água não haveria transformação para o que? O vinho. Aquilo que eles tinham que fazer foi pedido por Jesus. As talhas eu tenho que encher. Nós somos os vasos de Deus.
Nós temos que andar cheio do Espírito Santo. Nós temos que andar cheio da comunhão com Deus. Nós temos que andar cheio com a vontade de Deus dentro de nós, para que haja milagre, para que haja transformação. Nós temos que andar cheio da vida de Deus, de oração, de fé. Não andamos vazio, porque homem que anda vazio não vive milagres de Deus, não vive experiência, rendido pelo desânimo, pelo fracasso. Meu irmão, o derrotado, ele é responsável pelo seu derrotismo. O vitorioso, ele é responsável também pela sua vitória. Pessoas que se entregam ao desânimo, que acham que Deus tem que fazer tudo e ele nada. Ele vive um evangelho errado, um evangelho fracassado. Em tudo Deus quer que eu e você venha cooperar com Ele. Clame, que eu responderei. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Não existe, irmão, um evangelho, milagres, promessa, transformação, aonde eu acho que tudo que Deus tem que fazer por mim. Eu não clamo, eu não oro, eu não me consagro, eu não tenho compromisso, eu não sirvo a Deus. Meu irmão, como é que eu quero ter tanto que Deus tenha zelo com a minha casa, se às vezes eu não tenho nem zelo pela casa de Deus? Como é que eu quero que Deus faça e aconteça, se eu tenho uma vida completamente rasa com Deus, artificial, achando que eu vou resolver meus problemas, ou que Deus vai resolver todos eles por mim, sem ao menos a minha participação? Deus falou: vocês querem ver milagre? Vocês acreditam que eu tenho poder transformar água em vinho? Pegue as talhas, eram quase 100 a 120 litros para encher cada talha. Quem tinha que botar água nas talhas não era Jesus, eram os homens. Quem tinha que fazer aquela parte do natural era o homem. Quem ia fazer o milagre de transformar água em vinho é só Deus que pode. Aquilo que Ele vai fazer é só Ele que pode. Aquilo que eu tenho que fazer sou eu que tenho que fazer. Você se lembra da ressurreição de Lázaro? Quando Jesus ele chega naquela cena, Lázaro já estava morto, sepultado alguns dias. A primeira coisa que ele pede para que haja ressurreição, ele fala o seguinte: tirai a pedra. Se o povo não tirasse a pedra, o milagre não ia acontecer. Aquilo que vocês podem fazer, vocês têm que fazer. Tira a pedra. A pedra com 2, 3, 4, 5 homens poderia ser removida, mas para dar vida ao morto, só Deus. Milagre, só Ele. Transformar, só Ele. Mas quem tem que pedir? Quem tem que orar? Quem tem que bater? Quem tem que enfrentar o inimigo? Somos nós, mas com a presença dEle. Porque é Ele que vai bater. Ele garante. Mas Ele fala: você vai encarar. Você vai passar por esse obstáculo, mas eu sou contigo por onde quer que tu andares, assim diz o Senhor. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça, assim diz Deus. Mas para isso eu tenho que me ajuntar com o Senhor, como Ele diz. Paulo diz: aquele que se ajunta com o Senhor se torna um só. Quando se ajunta com Ele, meu irmão, você está ligado nele. A vontade dEle passa a sua vontade. Ele fala A e você faz A. Ele fala: meu filho, libera uma palavra. A palavra é a ação de Deus sobre nós. A minha reação é obedecê-la. Toda ação quer promover uma reação. A ação de Deus sobre nós é quando Ele revela a palavra. Você chega no culto, às vezes Deus está falando, você está passando um problema, Deus está ministrando: é isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Não adianta você sair e deixar a palavra no altar. Você não vai ver transformação, você não vai ver milagre, você não vai ver as coisas mudarem. Deus, em tudo, Ele quer que você contribua para Ele venha se manifestar. Eu tenho que contribuir com Deus para Ele se manifestar na minha vida. Eu tenho que contribuir com a minha fé. Eu tenho que contribuir com a minha confiança, com a minha dependência, que sou dEle todos os dias. Eu tenho que contribuir com a minha oração. Eu tenho que cumprir com a minha humilhação. Senhor, nada sou, nada posso, mas Tu pode por mim. Porque Ele vai se manifestar. Não é uma vida longe de Deus, que eu vou viver todas as quantas promessas que Jesus tem para a minha vida, como diz Paulo lá em Coríntios. Eu tenho que levar Jesus a sério, irmão. A Bíblia fala ali que quando as pessoas trouxeram as talhas, tinha acabado a alegria.
A festa sem o vinho, como vamos festejar? A alegria acabou. Às vezes a alegria acabou no casamento. Às vezes a alegria acabou de servir a Deus. Às vezes a alegria acabou de cumprir o ministério. Às vezes a alegria acabou de estar na comunhão. Às vezes a alegria acabou de realmente pensar no futuro. A alegria acabou talvez de sonhar. Aleluia! Mas o que eu tenho que entender nessa festa aqui, que Jesus, ele não pode ser somente um convidado, de vez em quando ele entra na minha vida. Eu tenho que convidar ele para ser parte da minha família. Eu sou membro da família de Cristo. Eu não quero ele uma vez ou outra visitando, Senhor, não. A Bíblia fala que é tudo, dia e noite, faz conforme tudo, quando está escrito, dia e noite. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, pastor, agora eu me converti. Agora eu me converti. De uma semana para cá, é dia e noite. Aí depois muda. Pô, volta. Agora, eu estou 3 dias agora que eu estou buscando firme. Ah, Deus está falando, eu estou obedecendo, eu estou uma bênção. Dia e noite. Andar com ele hoje, amanhã e depois, assim diz o Senhor. Eu não posso ficar vivendo de passado, meu irmão. Eu não posso deletar Jesus de segunda até sexta e domingo lembrar que Deus existe. Eu tenho que levar Deus a sério, irmão. Eu tenho que levar Jesus a sério. E aqui os homens fizeram a sua parte. E pelos homens terem feito a sua parte, aquilo agora que era o mover de Deus, que só Deus pode fazer, ele transforma a água em vinho, trazendo novamente a alegria que faltava. Aleluia. Deus, ele quer trazer novamente a alegria, mas você precisa fazer a sua parte. Deus, ele quer ressuscitar sonhos da tua vida que está morto, mas você precisa tirar a pedra da acomodação e do conformismo. Tem pessoas que tratam o conformismo e a conformação, nessa conformação, conformismo, o comodismo como um espírito do diabo. Os acomodados, os conformados, às vezes com a vida toda destruída e não faz nada para mudar, eles só se lamentam, vivem frustração e não tem expectativa de mudança nenhuma. É um espírito que parece que escraviza a pessoa, enquanto Deus está falando, olha, nenhum inimigo teu vai suster sobre a sua vida. Eu vou colocar numa terra que mana leite e mel. Eu vou abater. Agora, meu filho, você tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo. O teu papel nessa história é esse. Ele pede por 3 vezes no capítulo 1, esforçar e ter bom ânimo. Se Deus ele fala uma vez conosco, já é motivo de toda a reverência. Que falar ele falando 3 vezes a mesma coisa. Você tem esforçado? Você tem animado para vencer? Ou você já se conformou com os problemas, com a situação? É assim mesmo? Pastor, nem orar eu oro mais. Pastor, já desisti. Estou cansado. Como é que Deus pode agir sem uma fé? Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Agora, detalhe. Ele vai operar o milagre, mas é na hora dele. O que ele falou para a mãe? Ainda não é chegada a minha hora. O momento, a hora certa, não sou eu que decido, é Deus que realiza, porque Ele é Senhor. Se Deus não mudou minha vida uma semana, eu estou desanimado. Comecei, estou buscando, Deus não fez isso ainda? Então não vou mais para a igreja. Deus, Ele prova aquilo que está aqui, meu irmão. A Bíblia fala que Deus levou o povo ao deserto para provar aquilo que havia no seu coração. Porque é no meio da prova que você vai demonstrar com as suas atitudes quem realmente você é. Meu irmão, já passei muitas lutas, ainda passo até hoje. Às vezes na igreja, coisas acontecem, mas em tudo eu me apanho no Senhor, porque Ele é a solução da minha vida. Só Ele para abater situações, irmão, que você não pode. Tu é limitado como eu. Sabe aquela situação que tem pessoas que te amam, estão na tua volta, mas é limitado?
Tem pessoas que têm dinheiro para resolver, mas não dá. Sabe aquela situação que você chega assim, meu Deus, e agora? Não dá. Deus fala para você, a última palavra vem da minha boca. Se você crer e confiar em mim, eu vou te colocar numa terra que manda leite e mel. Você vai passar por obstáculo, você vai passar por problemas, você pode enfrentar guerra, mas eu serei contigo. Nenhum inimigo vai prevalecer, suster contra ti, assim diz o Senhor. Nenhum inimigo, nenhum. Mas fica tu firme, tenha bom ânimo, se esforça, medita na minha palavra, faz tudo quanto está escrito. Está falando mal? Ora por aquela pessoa. Está atacando pedra? Declare a mão de Deus sobre a vida dela. Aleluia. Porque é tudo. Estão se levantando? Perdoa em nome de Jesus. Estão te fazendo justiça, te caluniando? Quem vai te justificar é o Senhor. Ah, meu irmão. E quando Deus ele entra na ação, meu irmão não tem o que fique de pé. Você pode ter certeza. Quando Deus ele entra na tua guerra, acabou. Tem o mesmo Deus te fala, faz e faz isso. Você não queria falar assim, agora parar e ver que eu vou pelejar por vós. É isso, é ter uma aliança com Deus, é andar com Deus. Homens de Deus tiveram várias vitórias, todos homens de Deus, não somente Josué, homens que tiveram suas experiências com Deus, porque na verdade fizeram a sua parte, contribuíram, ouviram, praticaram, colocaram em ação aquilo que Deus pede, o seu posicionamento, e viveram os milagres de Deus. E eu vejo, amados, isso aqui por experiência própria é uma realidade. Essa mensagem, porque eu vejo na obra pessoas às vezes que atribuem tudo a Deus. Deus tem que fazer tudo, e ela não faz nada. Ela acha que ela não tem que buscar, ela não tem que fazer nada. Deus tem que fazer tudo. Ele tem que demonstrar mais ainda que é Deus. Não, meu irmão. Deus tem uma aliança com aquele que tem aliança com Ele. Deus ele honra aqueles que o honram. Assim diz o Senhor. Eu primeiro preciso honrar a Deus. Eu primeiro preciso colocar Ele. Senhor, Tu és o Deus da minha vida. A obra já foi feita, as promessas estão de pé, as promessas já estão certas na minha vida e na sua vida. Mas você precisa cooperar com o Senhor. Aleluia! Se eu não contribuir com Deus, meu irmão, as coisas ficam da mesma forma e do mesmo jeito. Aleluia! Quantos tem disso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fala para o irmão assim: precisamos dar condição a Deus de trabalhar na nossa vida. Se você não der essa condição a Deus, como é que Ele vai operar? A Bíblia fala: o Espírito Santo ele opera onde tem o que? Liberdade. Se eu limito Deus, se eu não coopero com Ele, se eu não dou condição a Ele de trabalhar na minha vida, Deus vai continuar com as suas mãos cruzadas. Mas quando eu começo a entrar numa batalha, Josué ele falou que Deus ia ser com ele, ele não deixou de se consagrar, ele não deixou de santificar, enfrentou guerras, enfrentou reis, enfrentou muralhas, mas em tudo foi um vencedor. Em tudo ele foi um vencedor. Ele prosperou, porque meditava na palavra e fazia tudo conforme está escrito. Vários problemas, meu irmão, serão resolvidos quando o cristão coloca essa verdade na sua vida. Meu irmão, quantos casamentos abençoados, né? Menos divórcio íamos ter, mais pessoas restauradas, mais pessoas cheias do Espírito Santo. Meu irmão, com sinceridade, não nos falta mensagem, nos falta na verdade posicionamento. Não é verdade? Às vezes a gente ouve milhares de vezes a minha mensagem, a gente até aula sobre o assunto, mas na verdade o que falta é posicionamento. Deixar de dar desculpa e servir a Deus com seriedade. Porque quando a gente quer, a Bíblia fala: buscar-me-eis e acharei. Quando buscar de todo, tem que ser de todo, irmão. Pode ser aquela coisa, um quarto é de Jesus, aqui o resto tem que ter uma... Para não ter briga, né, pastor? Quando o teu coração é todo de Deus, você pode ter certeza, irmão,
Você vai ser uma bênção em qualquer área que Deus colocar você na sua vida. Será uma bênção como pai, como filho, como empresário, como servo de Deus, porque o teu coração é dele. Se o nosso coração dele, ele tem a nossa vida por completo. Você pode ter certeza? Ele vai ser dono do teu tempo, ele vai ser dono do teu recurso. Você não vai ter dificuldade de ser dizimista, não vai ter não, irmão. Sabe por quê? O coração é dele. Ele está aqui, ele vive aqui. Sabe que ele está impregnado? Ele está um só. Quando você já junta com ele, é um só, meu irmão. Pode levantar capeta, diabo, pode ir ao inferno. Tu juntou com ele, está na mesma ligação, está na mesma fé, meu irmão, na mesma palavra. Ele falou uma coisa, está ali cumprindo. Não tem diabo, não tem inferno que prevalece. Não tem. Quem é um homem para se levantar contra Deus? Quem é um homem, o diabo, o inferno, para revogar aquilo que Deus falou? Eu boto minha mão agora e vou falar que vou abençoar. Quem é que vai revogar? Mas para isso, tem que contribuir com o Senhor. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, assim diz o Senhor. João capítulo 15. Eu tenho que estar nele, ele tem que estar em mim. Valorizar. Amados, sabe o que é que nós podemos mais fazer para Deus que agrada o Senhor, além da fé? Abra lá em João, 1 João capítulo 3. Glória a Deus. Acho que é 1 João capítulo 3. Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso mesmo. Terceira João, deixa eu ver se é terceira João. É terceira João, capítulo 1, só tem um capítulo. Terceira João, antes de Apocalipse, no versículo 4. Todos acharam? Amém. A Bíblia fala assim, no Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo. Quantos desejos também agradar a Deus? Diga glória a Deus. Sabe o que é agrada a Deus? Terceira João, só tem um capítulo, no versículo 4. Não tenho maior alegria, gozo, do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quer alegrar o coração dele? Alegre o coração dele, ele satisfará o desejo do vosso coração. Aleluia. Aí a gente vê, porque às vezes as pessoas desenvolvem, crescem, conseguem. E aqueles outros não. Será que Deus faz acepção de pessoas? Não, irmão. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que preferem mais a Deus. Não é isso? Às vezes tem pessoa que tem 10 filhos, mas tem aquele filho que é chegado. Que é chegado está próximo, você pode ter certeza que uma vez vai ser. Aquele que está sempre distante, porque quer abençoar, mas nunca aparece. O filho chegado, meu irmão, com certeza está mais próximo. Então, em nome de Jesus, tem pessoas que preferem mais a Deus. Faça tudo conforme está escrito, então o teu caminho prosperará. É tudo, é tudo. Como pai, como filho, como servo, é tudo. Deus, Ele quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Esse é o desejo do coração de Deus. Eu preciso cooperar para que os milagres de Deus eu possa viver, para que possa ver transformação em minha vida, na minha casa, na minha família, para que eu possa viver em nome de Jesus as promessas que Deus sonhou para mim. Eu não posso deixar o conformismo, o acomodismo atrapalhar a minha caminhada cristã. Tem coisa em nossa vida que Deus quer ressuscitar, mas Ele está falando: tira a pedra do comodismo, tira a pedra do conformismo, tira a pedra da preguiça, tira a pedra do desânimo, tira a pedra da incredulidade, da dúvida, tira a pedra, porque eu vou operar o milagre. Isso sou eu que tenho que fazer, não é Deus que vai fazer por mim. E quando eu me coloco na vontade dEle, você pode ter certeza que você vai ver debaixo de milagres de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa que a gente tem que ter é não perder o foco. Não perca o foco. Josué era um homem que tinha foco, ele sabia para onde estava indo. Tinha lutas, adversidades, mas o Senhor foi com ele em todo o tempo.
com ele, com outros homens de Deus, como Davi. Josué não tinha exclusividade de Deus de maneira nenhuma. Josué aprendeu a receita e vivia segundo a vontade de Deus. O problema, irmão, é que muitas vezes nós queremos viver promessas, mas queremos fazer coisas e agir aquilo que é contraditório à palavra. Às vezes a gente quer tomar posição de decisões, aquilo que Deus fala que está errado, aquilo que não edifica eu quero fazer, e aquilo que edifica eu não faço. Às vezes eu estou gastando meu tempo com tantas coisas, mexendo em tantas coisas, e às vezes nada edifica. E Deus está falando para fazer aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que vai nos levantar, aquilo que vai nos erguer, aquilo que vai nos conduzir ao sucesso, à vitória. Mas eu preciso cooperar com o Senhor, cooperar com Ele. Aleluia, queridos, cooperar. E esse tipo de posicionamento ninguém pode fazer por nós, nem o pastor que te ama, nem Deus que te ama. É você e eu que temos que fazer. Por isso que chama a caminhada da fé. Um toma posição, entende o recado. Outros tentam viver levando a vida com a sua própria receita. E você vê um histórico, às vezes destruição. Você vê as pessoas passando por situações desagradáveis, porque não estão ouvindo aquilo que Deus está falando. Ouça o que o Espírito diz à igreja.